Boa noite! Estamos começando mais uma live do Desafio da Carreira e hoje o nosso assunto vai ser transição de carreira. Por que é tão difícil mudar? Se você está chegando aqui, convido a fazer aquele bom e velho ritual de clicar no aviãozinho e convidar o maior número de pessoas para estar aqui com a gente participando desse bate-papo. Clica aí, ó, e convida. Sabe aquele amigo que sempre reclama do trabalho? Aquele amigo que acha que trabalhar dá trabalho, que reclama da chefia, que está sempre infeliz com alguma questão profissional? Então convida ele para participar aqui com a gente, porque hoje a gente vai ter um bate-papo mega especial com a minha amiga Cris. A Cris já está aqui com a gente, com o Instagram dela, Me Ajuda Cris, e ela vai nos ajudar a esclarecer alguns pontos da transição de carreira. Então você que está chegando, convida as pessoas a participar aqui com a gente, porque vai ter muita coisa bacana. A Thalita também está chegando aqui, que saudade de você, viu, Tá? Eu acho que você está me devendo um café, só acho que você está me devendo um café. Seja bem-vinda. E hoje a gente vai falar, eu vou querer falar com vocês sobre transição de carreira, quando mudar, por que mudar, né? Por que as pessoas têm tanto medo de mudar? Quero levar você a refletir um pouquinho sobre isso, né? Dessas questões, às vezes questões comportamentais que acabam afetando na nossa decisão em relação à carreira, né? Em relação à nossa vida profissional e acaba gerando infelicidade. Boa noite, Ju, seja bem-vinda também, sempre presente aqui com a gente, que bom ter você aqui comigo, viu? E então, assim, né, ao longo da nossa vida, se a gente parar para pensar, a gente já fez muitas transições. A nossa vida é uma vida de transição, né? Desde que a gente nasce, a gente está mudando. E é tão incrível, porque mesmo a gente mudando o tempo todo, porque para pensar, né? Fisicamente você não é o mesmo desde que você nasceu. Nós estamos mudando o tempo todo. E mesmo mudando o tempo todo, como a gente tem medo de mudança, né? Então existem algumas mudanças, algumas transições nas nossas vidas que foram mudanças que foram importantes e impactantes, né? Como, por exemplo, uma mudança natural que foi importante e impactante, que é a mudança quando a gente vira adolescente, depois adolescente para a vida adulta, né? Que são as grandes mudanças que de fato a gente tem na vida, assim, olhando para o ciclo natural da vida. Essas mudanças são as mudanças naturais, elas vão acontecer. E existem outras mudanças que são as mudanças que nós provocamos, né? Que são as mudanças provocadas por nós. Muitas vezes existe na nossa carreira mudanças que acontecem naturalmente e outras também que são provocadas por nós. Só que essas mudanças que são provocadas por nós, tem muitas pessoas que têm muito medo de fazer. E às vezes acaba vivendo situações de infelicidade por anos com medo de mudar. E uma das coisas que eu vejo as pessoas quando elas pensam em transição de carreira, né? E vamos entender transição, você sair de uma área e fazer outra totalmente diferente, ou você tá na mesma área e decidir que você não quer mais ser CLT e ser empreendedor, por exemplo. Como eu já contei, quem assistiu a minha live aqui na segunda-feira, a busca por sentido, se não assistiu, recomendo assistir. Como eu já contei, eu desejei, né, ser empreendedora. Eu fiz essa transição de carreira, eu saí do CLT e vim trabalhar por conta, né? Claro, falei lá na segunda, pago um preço por isso, né? Mas eu acabei fazendo essa transição de carreira. E o que eu vejo, às vezes, muitas pessoas desejando viver uma outra vida, e não estou falando de novo, eu vou reforçar isso, não é nenhum apelo, nenhum incentivo para as pessoas
deixarem de ser CLT e se tornarem empreendedor, longe de mim. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que faz sentido pra gente. E eu vejo muitas pessoas dentro de organizações trabalhando como CLT e feliz, e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas o que não dá é pra gente ficar preso às vezes numa ideia, num conceito, numa crença, com vontade de experimentar outras coisas. E muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim que elas têm medo de mudar, porque ao mudar elas vão começar do zero. E é muito engraçado que a gente nunca começa do zero. Você nunca começa do zero, porque assim, você começa do zero quando você nasce. Tirando isso, tudo na sua vida, quando você vai começar alguma coisa, você já começa com a experiência que você tinha, que pode ser que seja totalmente diferente da área que você atuava, mas ainda é uma experiência. Eu costumo dizer, quem já fez coaching de carreira comigo sabe disso, que a vida profissional ela é como se fosse um grande quebra-cabeça. Eu amo esse conceito, porque eu acho isso mesmo, acredito nisso, que é um grande quebra-cabeça. E cada experiência que a gente tem é uma pecinha, né, que vai juntando. E chega uma hora que a gente consegue, às vezes você trabalhou lá com 18 anos na recepção de uma clínica de dentista, por exemplo, uma pecinha. Aí você foi fazer faculdade de administração, outra pecinha. Aí você começou a trabalhar, fazer estágio numa multinacional trabalhando na área de RH, outra pecinha. Tudo pecinha. Chega uma hora da sua vida que você nem percebe, mas as pecinhas começam a se juntar e formam um grande quadro. Pode ser que amanhã lá na frente você vai se tornar uma grande consultora de RH e vai dar consultoria para médicos, para dentista. Quer dizer, você juntou todas as suas experiências num único quadro. Então, quando a gente fala que a gente vai começar mas eu vou me arriscar, vou começar do zero, você nunca começa do zero, você começa com a experiência anterior que você tinha, né? Faz sentido isso para vocês, né? Vanessa tá aqui com a gente, bem-vinda, Van. Júlia Baron, seja bem-vinda. Conexão Digital também tá aqui. TST, olha que legal, quanta gente aqui por aqui, sejam bem-vindos, viu? O Anderson tá por aqui, Brenda também tá por aqui, bem-vindos. Que legal ter vocês aqui comigo, viu? Então, uma das reflexões que eu quero levar vocês a pensarem, né, antes de eu chamar a Cris aqui, que eu tenho certeza que a Cris vai trazer muita reflexão pra gente aqui no nosso bate-papo, é justamente isso, né? Eu tô fazendo aquilo que faz sentido pra mim? Não é eu tô fazendo aquilo que eu gosto, eu tô fazendo aquilo que faz sentido pra mim, né? E se eu fosse mudar, né, o que hoje eu enxergo que está me impedindo de fazer essas mudanças? Será que realmente tem isso, essas crenças, né? Será que eu tenho essas crenças, essas coisas que andam me segurando? Eu acho que é sempre importante, e a ideia das lives durante toda essa semana é justamente isso, gerar reflexão. É sempre importante a gente parar e pensar e gerar reflexão, tá bom? Então vamos chamar a Cris. Eu conheço a Cris desde 2017. Tive o prazer de trabalhar com a Cris numa empresa onde eu prestava consultoria também, né? Nós fomos colegas de trabalho, porque a minha consultoria lá foi quase um CLT na época, né? Porque eu fiquei bastante tempo por lá. Bastante tempo, quando eu digo, foram 6 meses. A Cris, ela é uma pessoa jovem, muito jovem, mas com uma bagagem, né, que eu me surpreendo com ela. A gente sempre troca muita experiência. Ela, depois de um tempo, ela se tornou minha coach, né? Foi minha coach, eu tenho muito orgulho dela. E a Cris é coach também, né? Então ela foi minha colega de trabalho, minha coach e minha amiga de profissão. Ela é formada em psicologia e tem muita bagagem com psicologia positiva. Eu aprendo muito com ela sobre isso. E ela também atualmente trabalha como mentora de carreira. Então eu vou trazer a Cris para falar, para vocês conhecerem e aprender um pouquinho aqui com ela, que eu tenho certeza. A Cris tem talento aí. Vocês vão gostar bastante do que
ela tem para partilhar aqui com a gente. Sejam bem-vindos. Tô vendo um monte de gente entrar aqui. Oi, Cris. Oi, agora foi. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bom, graças a Deus. E aí, como que tá sendo essa vida sua de fazer várias lives? Porque eu sei que você tá com um cronograma aí de bastante coisa, fazendo bastante coisa. Como que tá sendo essa vida sua de blogueirinha? Então, menino, tô brincando que agora eu tenho 4 empregos. Adorando isso. E acho que você falou aí no começo na questão do sentido, é o que faz, o que remete muito à minha vida hoje. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Senão eu vou sair falando, Damares. Senão você ir dando spoiler. Legal. Ô, Cris, para o pessoal te conhecer, eu queria que você, né, contasse como que a psicologia surgiu na sua vida, né, que eu sempre falo isso, que é uma história bem legal, que eu gosto bastante. E sim, eu, na verdade, na faculdade, antes de entrar na faculdade, eu estava muito em dúvida do que fazer, né, de curso, de graduação e tudo mais. E eu procurei a ajuda de um coach, né, um mentor de carreira, justamente para me auxiliar, porque eu me achava boa só numa coisa ou outra, sabe? Aquele pensamento assim, você não se acha muito boa, você não é a pessoa que tira 10 em tudo, então você já fala assim, ah, então não sou tão boa assim, né? E aí eu sempre tive um lado mais artístico, que hoje reflete no meu jeito, nos meus gostos, questões visuais. Mas assim, naquela época eu falava assim, ah, eu acho que eu vou prestar artes visuais, mas eu não vou conseguir dinheiro com isso, e não sei o quê. Todas as nossas crenças vão passando quando você vai escolher a faculdade. E aí, durante esse processo da mentoria, eu encontrei a psicologia. E eu lembrei muito de um caso quando eu estava com uma amiga minha, que eu via muito potencial nela, eu vi o quanto ela era inteligente, bonita. Nossa, eu falava assim, como que ela não se vê assim, né? E eu admirava muito ela. E aí, quando eu li a descrição do curso de psicologia, eu falei: é isso, eu quero trabalhar para que as pessoas vejam o quanto elas são boas, o quanto elas têm coisas boas, né? Mesmo Legal. tanto isso em mim na época, porque eu acho que é um trabalho que a gente desenvolve, né, Damis? Da visão que você tem com você mesmo, né? Porque às vezes é mais fácil a gente olhar para o outro com carinho e não olhar para a gente com tanto carinho, né? Sim, sim. Então, isso foi a base para que eu encontrasse a psicologia. Depois, Que na legal. fui para a área organizacional, então trabalhei na área de RH, de recursos humanos, trabalho ainda com isso também, justamente porque foi a área que eu mais me identifiquei com as minhas características, né? A organização, o relacionamento, então foram pontos que eu falei, acho que eu vou gostar disso aqui, né? E fui seguindo. E depois, em 2017, praticamente, no ano que a gente se conheceu, eu encontrei a psicologia positiva, que foi quando eu realmente comecei a mergulhar nesse novo universo, porque a psicologia positiva ela nada mais é do que você compreender as qualidades humanas. Então, ela é um trabalho como se fosse uma prevenção. Então, eu não trabalho com a doença em si. Ah, a pessoa já tem depressão e eu preciso tratar ela. Não, eu trabalho com antes. O que antes você pode fazer para que você não tenha um caso maior, né? Para que você consiga enxergar essas potencialidades em você. Legal. Legal. Sabe o que eu achei interessante na sua fala, você falando que quando você fez a sua escolha profissional, né, a princípio, quando você estava em dúvida lá sobre artes visuais, era isso? Ó? Quando você estava em dúvida, veio essa questão, mas eu vou ganhar dinheiro com isso? Mas quando você foi para psicologia, veio o É, propósito, né? Não pesou o dinheiro, pesou a questão do eu vou ajudar as pessoas a olharem para si e enxergar o seu valor, né? exa exatamente. Eu lembro que na época até meus parentes falaram assim, mas fazer psicologia, por quê? Né? Na época não era tão valorizado. Hoje eu acho que as pessoas ainda vêm com uma valorização maior, né? Até um dos cursos mais procurados. Mas na época, em 2011, 2010, não era assim. Então, Nossa, que longe, né, Cris? 2011, 2010. Eu já estava com a minha consultoria aí, já rodando um tempinho nessa época. Eu tenho ódio de gente jovem. É brincadeira, você sabe. mas Mas é assim, por eu ver, tudo mudou, né? Coisas, né? Quando eu fiz faculdade, não sim. sabe. Olha aí. Então, mas
Mas eu acho, Cris, eu acho, assim, né, baseado na minha estatística, que não serve para nada, mas assim, é uma percepção minha, eu acho que sim, que os cursos têm bastante procura. Muitas pessoas procuram porque querem fazer psicologia para se entender, Uhum. só que eu acho que ainda existe muito preconceito. Até na live que eu fiz com a Sabrina, a gente estava falando sobre isso, né? Que a Sabrina ela é psicóloga também. E eu ouço isso, né? Às vezes eu tenho pessoas que me procuram para fazer o coach e eu vejo que a pessoa precisaria fazer terapia, porque são coisas diferentes, né? Porque na terapia você vai lidar com questões emocionais e eu recomendo a terapia para a pessoa, para ela procurar um terapeuta, uma pessoa formada para isso. E a pessoa ela fala para mim, não, coach eu faço, mas terapia não. Por quê? Porque ela tem aquele conceito que o coach ela vai melhorar no desenvolvimento profissional. A terapia ainda existe muito essa questão de quem está doente, quem é doido, quem é maluco, e não é, né? Sim. Das pessoas que eu tenho conversado, acho que uma vez por semana alguém me pede indicação de psicólogo. E aí eu já tenho até alguns amigos assim que eu já vou recomendando, que eu já sei, né, que vem essa procura mesmo. Mas o que eu percebo é que as pessoas mais novas, elas não têm tanto esse preconceito. Não sei se você percebe isso. Porque as pessoas mais novas parece que É elas estão mais mais. velho. Aberta. Sim, sim, sim. Eu percebo. Eu acredito que de um tempo para cá, assim como comer saudável é uma coisa que o jovem tem uma preocupação, né? A gente percebe aí 25, 30 anos a pessoa está focada por conta da estética, da saúde e tudo mais, também tem essa questão, né? Talvez porque de 10 anos para cá tem se falado mais desse cuidado com a saúde mental. Eu acredito que faça sentido sim. Sim, também acho. Legal. Ô, Cris, eu queria que você contasse para o pessoal em qual momento profissional você está agora, né? Você se formou? Você se formou em que ano? Você entrou em 2010, você se formou em Eu me formei em 2015, final de 2015, dois- entre 2011 para final de 2015. Mas 2016 que eu fui fazer outras coisas mesmo, que daí eu já tinha e terminado aí, você se formou, você já foi fazer sua pós, né? Ou não? isso. Já fui para A pós é em psicologia organizacional? gestão organizacional. Gestão Tá. organizacional. Aí, E aí você aí eu, foi trabalhar em empresa, conta um pouquinho aí. isso, eu trabalhei em consultorias voltada para recursos humanos, então desde recrutamento e seleção de alta demanda até a parte de treinamento e desenvolvimento, que é o lado que eu mais desenvolvi aí na minha carreira também, junto com recrutamento e seleção, diagnóstico, que foi onde a gente se conheceu também na consultoria. Então, depois disso, eu também trabalhei numa empresa de tecnologia, estruturando uma universidade corporativa, né, que é voltada para treinamento e desenvolvimento também. E hoje eu sou uma empreendedora. E aí é por isso que eu brinco que eu tenho 4 empregos, porque eu realmente tenho 4 empregos, gente. E Não tem. Ah, todo mundo odeia o Cris? a mãe, né, do Cris. Meu marido tem 2 empregos. Aí as minhas amigas, a minha amiga, a Cris tem 4 empregos. E tudo isso aconteceu também porque teve, em 2020, né, muitos projetos foram congelados, cancelados, e o projeto que eu conduzia foi congelado, então eu passei por um processo de uma demissão, né? Mas eu sempre levei a mentoria de carreira em paralelo, que foi quando eu comecei numa das consultorias a ter coragem, né? Porque, que nem você estava falando no começo do discurso, a gente precisa ter coragem para a gente começar a desbravar uma nova área, uma nova atividade. Então, eu já fazia mentoria há 2 anos e meio praticamente de mentoria e falei, eu vou investir nisso, né? No começo também estava um pouco na dúvida se eu voltava para o mercado, né? Procurei a recolocação, mas sabe quando vai te dizendo, talvez esse não seja o caminho para você? E para isso você precisa de tempo, você precisa se reconhecer. E imagina que minha cabeça estava uma bagunça, né? Porque eu falei, poxa, eu gostava tanto do meu projeto, eu via muito sentido no que eu fazia, mas hoje eu vejo muito mais no que eu faço,
né? Então, a vida ela também prega algumas peças na gente, digamos assim, mas talvez para que você adiante um sonho que você já tinha. Então, assim como você queria empreender, que você falou no começo da live, eu sempre quis empreender, né? Só que eu pensava que eu ia fazer isso depois dos 30 anos, porque daí eu já teria bagagem, porque não sei o quê. Eu tô fazendo isso agora e tem dado muito certo. Então, assim, eu tenho gostado muito disso, porque eu me permito estar em 4 ambientes profissionais diferentes. Então, eu continuo em RH, continuo em empresas fazendo treinamento, palestra e recrutamento e seleção, dou aula de planejamento de carreira e tenho as mentorias, tanto de recolocação, preparação aí para o mercado, quanto a mentoria de carreira em si para desenvolvimento de competências, a própria transição de carreira. Então, assim, isso foi essa possibilidade de leques de atuação e essa, como a gente não tem uma rotina, né? Então é uma coisa que eu gosto muito. E eu é todo um processo, né? E eu tô achando engraçado porque você sabe que eu admiro bastante você, né? Ah, E, e Narciso é aquele que se vê no próprio espelho, né? Tipo, eu tô vendo a minha versão mais nova. Acho que é por isso que eu admiro tanto a Cris. mas você me influenciou muito, você não tem a dúvida. Não tem... Eu vejo o seu Mas mas eu falo assim, gente, a Damaris me influenciou assim de uma forma positiva, assim, porque a gente tinha muitos valores, nós temos, né, muitos valores sim, parecidos. Então acho que é por isso que nós duas nos conduzimos a nossa carreira para isso. sim. E é engraçado que até as coisas que causavam sofrimento para mim no ambiente organizacional causava para você. Exato, exatamente. Eu chegava direto, né? Não, eu não tô bem, eu não sei o que fazer. Era a mesma coisa que tinha acontecido com ela. Estávamos sempre no mesmo momento, assim, né? Muito semelhante. Que legal. Ô, Cris, então hoje você atende como consultora, você dá aula, né? Você faz a mentoria. Isso. É que daí eu divido a mentoria de colocação e a de carreira. Legal, legal. E é engraçado que é assim, né? É uma coisa que eu fico pensando, porque eu trabalhei até os 30 anos dentro de empresa, até 31 na verdade, mas lá com os 28, 29, eu tive, né? Já falei isso para você em outras lives, eu tive essa inquietação que eu falava, meu, isso aqui não é para mim. Eu não consigo, eu preciso fazer, né? Até na live de segunda eu falei bastante sobre isso. E só que quando eu saí, eu tive a sensação, né? Depois de um tempo, eu tive a sensação, eu ficava pensando assim, poxa, eu trabalhei 10 anos, 9 anos eu trabalhei dentro de organizações. Aí eu ficava assim, será que não é pouco? Porque eu ficava com aquela crença de que, né, para você ser consultor, você precisaria ter pelo menos 20 anos de experiência. Será que não é pouco? Será que não é pouco? E eu até sofri preconceito na época, porque quando eu fui empreender eu tinha 31, mas eu tinha a carinha de mais nova, né? Eu tinha a carinha de 25, 26 anos. E eu lembro que eu estava participando de uma reunião uma vez e eu me apresentei como consultora de RH, que era o que eu era, e a pessoa, ela deu uma cacetada, falando assim, nossa, eu não me conformo com essas meninas que mal saem da faculdade e já se posicionam como consultora. Tipo, nem saiu das fraldas ainda. E é óbvio que a pessoa que falou isso, né, era uma pessoa bem mais velha. E aí, na ocasião, eu ouvi aquilo, eu falei, caramba, né, eu tô sofrendo preconceito pela idade. E eu guardei e esperei o momento certo para poder dar uma resposta, não uma resposta agressiva, nada, mas na reunião mesmo veio uma situação pontual e eu fui a única que tinha uma resposta assertiva, porque apesar de nova, eu tinha bagagem, né? Eu não sei se você em algum momento já passou por isso, porque você é nova, você tem bagagem, eu sei que você tem bagagem, porque eu te conheço, mas você já passou por isso de sofrer algum preconceito por ser jovem? Você Deu está me uma ouvindo, Cris?
Tá. cortadinha, mas eu tenho uma pergunta do preconceito por ser jovem. Isso. Você já passou por isso? De forma direta, ainda não. Mas porque eu acho que muitas pessoas que me buscam se conectam comigo pelo jeito jovem. Então eu acabo passando muitas coisas por memes, eu faço vídeo, então são coisas que acabam chamando a atenção. Mas essa questão do ser jovens gera assim um preconceito no sentido de eu sou melhor que você porque você tem menos experiência. Então imagina quando eu fui demitida que isso pairou na minha mente por muito tempo, né? E hoje o que eu fiz para lidar com essa crença foi mostrar que sim, eu consigo fazer tudo o que eu quero e me dar bem com o que eu faço, porque eu sei que isso depende de mim e eu sei que eu tenho competência para isso, eu tenho habilidade para isso. Mas para eu conversar e falar isso para você hoje é algo que eu tive que trabalhar muito tempo, porque eu sempre sofri preconceito por ser nova dentro das empresas, principalmente quando eu ia em clientes. Eu não tive isso ainda na parte de como empreendedora, né? Aqui agora, nos atendimentos que eu faço, tudo mais. Mas quando eu estava em empresa, sim, eu tinha direto, ainda mais ter piercing no nariz. Ainda não tenho, mas vou ter também. Então, assim, usar unha colorida. Então, assim, o mundo organizacional ainda segue um padrão do que é esteticamente bom ou do que é a pessoa, né? Que nem o consultor tem que ter mais de 20 anos de carreira. E, na verdade, assim, a gente sabe, né, Damares, que se a gente estuda, se a gente se aprofunda nos assuntos, a gente já começa a ser um especialista naquilo, né? Sim. Não, esses dias eu vou tentar lembrar agora onde foi que eu vi. Nossa, acho que eu não vou conseguir puxar, porque eu estudo tanta coisa que tem hora que eu nem lembro de onde que veio. Ah, lembrei. Eu estou lendo o livro Agilidade Emocional. E no livro Agilidade Emocional, a Susan Davis, ela traz uma pesquisa que fala da questão do especialista, né? O quanto que você ser especialista tem todo um estudo e tal, o quanto ser especialista, as pessoas que são muitas vezes especialistas, acaba dando o diagnóstico errado, porque tem tanta autoconfiança naquilo que acaba cometendo erro, né? Então tem muito isso, né? E às vezes acontece muito isso, às vezes a pessoa tem tanta experiência que ela fica presa naquele padrão dela. E quando vem o jovem ou uma pessoa jovem, não só de idade, mas às vezes com menos bagagem, com menos experiência, a pessoa está com a mentalidade mais aberta para enxergar outras possibilidades, né? E acaba inovando, tendo mais essa capacidade de inovação. Exatamente, exatamente. E é um processo, né? Acho que agora que as empresas estão começando a ver esse aspecto. Sim. Eu acredito, principalmente por conta das startups, eu acho que de um tempo para cá, o talento jovem começou a ser bem reconhecido dentro das organizações, né? E para mim, assim, né, eu tenho 41 anos, eu tive a experiência de 2018 trabalhar com a Brenda, você conhece a figura, minha sobrinha, adolescente, né, na época ela tinha, acho que 22 anos, assim, o quanto que aquela experiência para mim foi valiosa, não só por conta de ser minha sobrinha, mas o quanto que eu aprendi trabalhando com aquele talento, com aquele ser que me explicou, que me ensinou sobre tecnologia até hoje. Ela não está comigo, mas eu vivo, né, socorrendo a ela quando não a você, né? Quando não a você. Mas eu falo assim, o quanto que às vezes a gente fica dentro das organizações com esse conflito, né? O jovem que às vezes não fala com o mais experiente, ou o mais experiente que não fala com o jovem, e o quanto que a gente aprende com essa troca, né? Tanto o jovem tem muito para agregar, quanto as pessoas mais experientes também têm muito para agregar, né? A gente aprende muito assim. Uhum. Não, com certeza. Se a gente tiver menos esses preconceitos e estereótipos, isso facilita muito, porque todo mundo tem a contribuir. Sim, sim. E, Cris, e hoje o principal perfil das pessoas que te buscam, que procuram por você, é qual? São os jovens, são as pessoas mais experientes? Olha, no geral são pessoas mais jovens
conectadas à tecnologia. Então, pessoal de TI, pessoal de marketing, design, são áreas que estão mais conectadas também com as sociais, né? Então, são as áreas que eu mais tenho público, né? E aí eles me buscam para diversas coisas, né? Dentre os quatro, né? Tipo assim, entre a auditoria de carreira, recolocação, então, cada um com um tipo de demanda. Mas geralmente Tá. são um público, E, é um público jovem. bom, e o jovem te procura para fazer a transição de carreira ou não? Sim, sim. Eu tenho alguns casos aqui já. Estou conduzindo um de transição, teve um que já mudou e um que está no processo, que está estudando, fazendo. Aí ele optou, né, por fazer esse planejamento mesmo. Então, não, eu vou estudar um ano, fazer esse curso para depois eu mandar meu currículo, né? Então esse foi realmente um planejamento. A pessoa quer fazer Legal. dessa, tá conduzindo, Legal. tá no finalzinho do processo. Mas é engraçado ver o jovem fazendo, né? Porque ele está começando e Eu já está percebo mudando. que muitos deles ou já começaram a fazer faculdade, já começa a trabalhar também mais cedo e começa a perceber, esse caminho que eu tô tomando não é o que eu quero, e já começa a fazer essa transição. E outros que antes a transição era muito comum com pessoas, né, de 30, 31, 32, e hoje eu vejo que é cada vez mais 40. cedo, É. né? Cada vez mais cedo, pelo menos 20, 28, 27, a pessoa já tá com a mesma inquietação que você teve lá no começo, justamente de querer mudar, de querer algo diferente, que tenha mais sentido, que tenha mais propósito. Então, acho que cada vez mais as pessoas estão percebendo isso. E antes, eu acho que tinha muito essa luta interna de não posso mudar, não posso fazer isso, e hoje não, hoje a gente vê que é uma possibilidade, né? Eu gosto muito, Damis, de falar do caso do MasterChef. Todos os casos que vão no MasterChef são de transição de carreira, a maioria, um ou outro que já trabalha com aquilo. Então, é o maior case de transição possível que você pode ver numa TV aberta, por exemplo. É verdade, eu nunca tinha parado para pensar, mas é verdade. Geralmente as pessoas estão em busca de um sentido, né? E acaba achando na alimentação, porque não tem nada mais nobre, né, do que você poder alimentar as pessoas, né? De você poder servir as pessoas, né? É legal, não tinha pensado sobre isso, não. Com Bem certeza. Eu vejo. interessante. É que eu amo MasterChef, eu sou fissurada, então sempre. Mas tem direto casos, por exemplo, de estudantes de medicina que começaram a fazer comida por conta da República e começou a gostar e não sei o quê, e querem atuar nisso, não querem a medicina mais, vão só se formar e terminar ou conciliar. Então, assim, são coisas que antes a gente nem via isso, né? Sim, e eu acho, até na live de segunda eu também falei sobre isso, né? Que muitas das nossas escolhas são baseadas nas escolhas dos nossos pais. E assim, quando eu escolhi fazer administração, eu não tive essa interferência do meu pai, porque eu fui a primeira a fazer faculdade da minha casa. Na verdade, meu pai nem achava que seria bom eu fazer faculdade. Ele achava que eu deveria ter pego dinheiro e investido numa casa, na época, né? Estamos falando de 2000, 2001. Claro que hoje meu pai tem noção de que foi a melhor coisa que eu fiz para minha vida foi ter estudado. Só que hoje os pais eles interferem na escolha dos filhos, né? Muitos pais participam, acompanham esse período e acaba muitos deles interferindo na escolha. E talvez depois de um tempo experimentando ali, porque o adolescente ele precisa decidir fazer uma escolha de futuro muito novo, que tem muita gente que com 16 anos está pensando sobre isso, né? Uhum. Então é muito novo, é muito novo. Eu entrei na faculdade com 21. Eu terminei o colegial, fiz 2 cursos técnicos para depois entrar na faculdade. Então eu já tinha uma maturidade, um pouquinho mais, né? Então é diferente. A gente vê que cada vez mais o jovem precisa escolher mais cedo. E daí, como ele precisa escolher mais cedo, ele vai pela influência, né, dos pais, familiares, tal. E pode ser que depois venha esse arrependimento. À medida que vai experimentando, vem esse arrependimento. E isso que é legal, porque aí ele não espera uma vida inteira. Ele já muda antes, né? Ele já faz essa mudança antes. Sim,
Sim, tem bastante disso. Acho que é agora que o jovem está começando a perceber que talvez essa influência não seja o melhor caminho para eles, mas é uma luta muito grande, né? Imagina você falar para seu Sim. pai, pra sua mãe, eu não quero isso, né? É super difícil para eles também. É uma fase que realmente precisa de muita atenção, né? Sim. Ó, tem um oi, professor, aí, eu acho que é para você, porque eu não estou me lembrando de nenhum aluno chamado Gustavo. Ah, deixa eu ver. Mas qualquer coisa. Oi, oi, Gustavo, seja bem-vindo. Não vi aqui. Ô, Cris, eu ia te perguntar, né, se você acha que aquele modelo de fazer escolha profissional e trabalhar para o resto da vida está em desuso, mas eu acredito que você já respondeu isso, né? Porque tá, né? Tá, com certeza. Eu acho que cada vez mais a gente está se possibilitando fazer coisas diferentes, em busca desse sentido do propósito, né, também. Mas, assim, é experimentar. Antes a gente não experimentava, né, Damares? Não tinha essa possibilidade, né? E hoje a gente tem Sim, carreira portfólio, que é uma carreira que você pode ter vários serviços diferentes. Então, assim, por que não? que Né? Hoje legal, a gente legal. Oi, Cris, deu uma pequena travada. Só você repete para já mim. Não, eu falei que hoje a gente tem essa possibilidade, que antes isso não tinha, né? Que a gente fazia uma faculdade, mantinha a mesma profissão e a mesma carreira para sempre. Para E hoje a sempre, gente pode para mudar de sempre. profissão e a gente tem carreira. Sim, talvez, Cris, é por isso que hoje o meu principal público são pessoas que estão na faixa de 35, 40 anos. E talvez seja por isso que eu tenho essa demanda, porque são pessoas que fizeram a escolha lá atrás, estão arcando com essa escolha e tá, né, num momento de se questionar, porque não está mais fazendo sentido, né? Então tá se questionando, né? É interessante isso. Sim, eu acho que são as fases, né? Eu acho que dos 27 até uns 30 e depois dos 35 para frente que começa realmente também a vir essas mudanças, né? Sim, sim, porque até eu tenho medo de ficar repetindo, né, coisas, porque na live de segunda eu acabei comentando sobre isso, que é a questão do ciclo, né? Então, com 18 você entra na faculdade, com 24 mais ou menos, 23, 24 anos, você vai estar saindo da faculdade. Muitas pessoas acabam entrando na pós-graduação. Então, 25, 26 anos, as coisas acadêmicas, os títulos acadêmicos você já conquistou. É hora de muitos dar foco para conquistar o primeiro AP, né, o primeiro carro e o primeiro AP. Aí faz uma viagem internacional, arruma alguém aí nesse meio do percurso e casa, porque tem muita gente que tem a pressa de casar até os 30 e tem muita gente que tem a pressa de ter o filho até os 30, né? Porque parece que senão vai dar alguma coisa errada. Quando realizou tudo isso até os 30, aí vem o vazio existencial, porque por 12 anos você teve muita coisa para você fazer, né? Aí depois fala, meu, e agora? A vida é só isso? Trabalhar, é, pagar boleto, né? E às vezes ouvir feedback negativo, é só isso, né? Preencher planilha, fazer indicador, é só isso, né? Bater meta, é só isso. Aí vem os questionamentos, né? E aí que vem também muitas pessoas com essa vontade de fazer a transição de carreira, mas com muito medo, medo de mudar. Uma das coisas que eu sempre ouço é a questão de falar assim, ah, mas eu vou trocar o certo pelo duvidoso. Quem disse que o seu é o certo, né? Como você estava empregada, você nunca imaginou que ia vir uma pandemia. E veio. Sim, Se você já não sim. tivesse com o seu plano B, nessas horas você estaria na fila dos 13 milhões de pessoas disponíveis no mercado de trabalho, né? E Sim. não esfregando na minha cara que você tem 4 empregos. Mas eu também Eu tenho, tenho. Mas olha eu só, acho e isso,
Isso é uma coisa muito interessante, porque assim, quando eu saí da TA, eu falo bastante isso, eu saí da TA como analista sênior. E na época, se eu fosse procurar um outro trabalho, eu iria procurar como analista de RH, que era o que eu era o que eu fazia. Quando eu fui empreender, eu descobri o quanto de outras coisas que eu poderia ser. Porque hoje eu sou empresária, eu sou professora, eu sou coach, eu sou consultora de RH, eu sou mentora, eu sou administradora, porque eu administro o meu negócio, e entendo de marketing digital, né? E nas horas vagas dou uma de blogueirinha. Faço vídeo no YouTube. Então, assim, quantas coisas, né? Eu acho que a gente está partindo para uma carreira, quando a gente fala em transição de carreira, talvez a gente começar a pensar, como você falou, na carreira portfólio, né? Quais as outras coisas a mais eu consigo fazer, né? Porque, assim, ser mandado embora é o risco que se corre quando você trabalha. Assim como morrer é o risco que se corre quando está vivo, ser mandado embora é o risco que se corre quando você está empregado, né? Simples Sim, assim, não sim, é? Faz sentido isso, né, Cris? claro que faz. A Ana, minha cliente, está falando aqui, melhor coach da vida. A Ana é uma graça. Obrigada, Ana. E, Cris, quais as emoções, né? Você que trabalha bastante com essa parte de psicologia positiva, quais as emoções ou os sentimentos que você enxerga que impede as pessoas de fazerem transição na carreira, de fazer mudança na carreira? O medo de não ser bom o suficiente e a questão da segurança, e muitas vezes a segurança financeira. Porque, Da assim, estabilidade mesmo. se preparam para fazer essa transição. Uma estabilidade, exato. Eu, por exemplo, quando aconteceu tudo isso, eu já tinha uma segurança financeira, o que me deu base para falar, eu posso arriscar tantos meses, e dentro desses tantos meses eu vou fazer o negócio acontecer, porque é para mim e vai dar certo. E eu coloquei isso para mim. Mas são poucas as pessoas que fazem isso, né? Até nas minhas aulas, né, eu tinha uma aula eletiva, então tem pessoas de cursos totalmente diferentes da graduação e a construção na aula foi muito baseada também nisso e que eles trouxeram os relatos de que eles nunca tinham pensado em quanto guardar para você fazer uma transição, o que poderia pegar ali, o que tá te fazendo ficar com medo, né? De não dar conta, o que você precisa fazer? Precisa ver curso, precisa estudar, se você quer mudar, né? Estudar principalmente, depois conhecer uma área, aplicar isso e é fazer esse plano B que eu fiz, por exemplo, né? Eu também comecei a estudar, comecei a atender por fora para depois ter esse plano que o meu plano B virou plano A, né? Acho que esse medo, né, eu acho que falta muita bravura nas pessoas, né? E a bravura é uma força da psicologia positiva, que é justamente você encarar algumas situações. E eu percebo que as pessoas, quanto mais elas conseguem postergar algo, porque elas querem deixar uma harmonia ou algo assim, mais elas vão levando com a barriga a profissão. E aí você vê que a pessoa tá triste, que ela não gosta do que ela faz, mas ela não tem coragem para mudar. Ou quando tem, faz aquilo de uma forma mais bruta, né? Então, por exemplo, eu tive vários casos aí que eu vi nesse ano de pessoas que tiveram, por exemplo, uma crise de ansiedade, foi parar no hospital e falou: não, eu não dou conta mais disso, eu não aguento mais. Não é esse estilo de vida que eu quero para mim. Porque uma das coisas que eu mais percebo que as pessoas buscam hoje é qualidade de vida. Ter tempo para cuidar de si. E hoje, muitas vezes, o mundo corporativo isso, né? Assim, ou não tem, a pessoa às vezes não consegue fazer um acordo com o líder, não consegue nem expressar para o líder, olha, não consigo, porque pode demonstrar uma fragilidade. Então, assim, tem muitos medos envolvidos e que eu acho que até a falta de autoconhecimento para você saber expor isso, como você vai expressar isso, como você pode trilhar um caminho para isso, é um dos pontos que mais pega, na minha visão, né? E você? O que Sim. você
Não, eu concordo totalmente. Totalmente eu concordo com você. E eu fico pensando, esses dias eu estava pensando muito sobre isso, da questão de limites. Eu acho que a gente, e isso se deve até a alguns coaches e a alguns palestrantes, filha da, né? FDP, para não xingar, que foi colocado como algumas crenças que a gente tem que superar nossos limites. Você precisa superar os seus limites. Uhum. Não, a gente tem que respeitar nossos limites. Quando a gente respeita os nossos limites, a gente supera. Eu comecei a entender isso. Demorou, viu? Demorou acho que uns 41 anos para eu entender isso. Porque eu achava que eu tinha que superar meus limites na corrida, eu tinha que superar meus limites no meu trabalho, aí eu trabalhava além da conta, eu corria mais do que meu corpo tinha condições de correr, porque eu tenho que superar, até que eu entendi que eu precisava era respeitar o meu corpo, respeitar a minha mente, né? E quando eu entendi isso, eu entendi que eu não tinha que superar, que eu tinha era que impor limites. Porque quando, que nem você Uhum. falou assim, será que a gente tem que chegar ao máximo da pessoa e parar num hospital com uma crise de pânico, com uma ansiedade, para ela falar, opa, peraí, eu não dou conta? Será que eu tenho que esperar meu corpo falhar para eu chegar e falar, opa, peraí, né? É humano, né? É humano, né? Levantar a mão e falar, porque assim, isso em todos os aspectos, quando a gente começa a respeitar e colocar limites, a gente não vai aceitar relacionamento abusivo, relacionamento assim, abusivo tanto relação homem-mulher, mas também relacionamento no trabalho, né? Você não vai se sobrecarregar. Quantas pessoas se sobrecarregam com atividade porque não conseguem dizer não, né? Então, isso você vai estabelecer horário para você começar e horário para você parar. Eu amo trabalhar, mas eu também preciso descansar. Então, isso, né? A gente ouve muito, buscar o equilíbrio, buscar o equilíbrio. De que jeito que busca equilíbrio? Colocando limite. Se você não, né, não colocar o limite, não tem isso, né? Então, infelizmente, eu acho que você falou dessa competência, né, dessa força que a psicologia positiva trata tão bem, que é a bravura. E bravura como que a gente treina essa bravura? A bravura é você se impor, é você tomar o seu lugar, né? É você falar, não, até aqui você pode vir, daqui para cá não pode mais. Faz sentido isso, É Cris? estabelecer metas. As pessoas não têm costume de estabelecer metas para elas mesmas. E quando, por exemplo, vamos supor que você está numa situação assim no trabalho, você pode falar para o seu líder: olha, eu tenho uma meta para mim. A minha meta é essa. Só que você chegar no discurso, a pessoa já vai olhar para você e falar assim: nossa, que legal! A pessoa sabe o que ela quer. Já vai dar crédito para você, sabe? E isso são estratégias que a gente tem que começar a utilizar no ambiente, né, de trabalho como um todo, né? Até se esse for um medo, né? Eu justamente falar com um líder, né? Mas essa bravura até de começar, de dar os primeiros passos, que são as mini metas, né? Então, Sim, sim. porque para você ter um De plano se B, você precisa posicionar, fazer algo né? mesmo Sim. E e é se uma coisa que eu também permitir estava. fazer. E aí, ó, Ah, desculpa, Cris. Uma coisa que eu estava pensando também, era que você estava falando, dessa questão do plano B, é que eu também já até li coisas a respeito de empresas, né? Principalmente empresas que têm. São empresas que prezam pelo capital humano, de incentivar. Tem muitas empresas já colocando na cultura dela o incentivo para as pessoas terem um plano B. Mas não por conta da questão financeira, mas por conta da questão mental. Porque já é estudado, né? Que quando, por exemplo, às vezes a pessoa ela tem lá, faz doce e trabalha na área financeira, por exemplo. São áreas totalmente diferentes. Ela faz trufa para vender e trabalha na área financeira. Só que são atividades diferentes, mas de repente ela está lá fazendo a trufa
e ela aprende uma sacada com a trufa, que aquela sacada lá pode ser algo que ela precisava para o trabalho dela, né? Que é o que a gente vem falando já há um tempo do lifelong learning, que é você buscar aprendizado para a vida toda, e buscar o aprendizado para a vida toda significa você estar se desenvolvendo em outras áreas também. Então já tem muitas organizações investindo em treinamento, em capacitação, para despertar nas pessoas o empreendedorismo e o intraempreendedorismo, né? Que é dentro da empresa e fora da empresa. Sim, exatamente. Acho que você ter um plano B faz ter esses insights do como você pode aplicar no seu dia a dia. Acho que dá mais segurança também para a pessoa, até para ela sentir, poxa, eu Sim, arrisquei naquele primeiro, eu posso arriscar aqui também. Se eu sim, fizer uma coisa sim, diferente, né? Então, tudo sim. isso são competências que você vai desenvolvendo num lugar e aplica no outro. Sim. E é legal, Cris, porque esse negócio também da segurança, dá segurança também até para a pessoa ser mais assertiva. Porque quando ela tá com os ovos numa única cesta, ela não vai falar algumas coisas que ela pensa. Mas quando ela começa a distribuir seus ovinhos, aí ela já vai sendo mais assertiva, né? E entenda que a assertividade, você sabe bem disso, assertividade não é grosseria, mas é a gente pontuar e estabelecer os limites, né? Isso vai trazendo. Muito bom, Exatamente. Cris. Eu amei nosso bate-papo. Amei. Eu acho que a gente precisa fazer mais bate-papo dessa forma. E para a gente encerrar, Com certeza. eu queria que você deixasse um conselho. Se você fosse dar um conselho para as pessoas que estão nos assistindo, o que você falaria? Olha, pensando no tema da transição em si e também de carreira como um todo, eu acho que um grande conselho é você se tornar uma referência naquilo que você faz. E você compartilhar conhecimento é essencial, tanto para você que está buscando uma transição, para você que está buscando recolocação, você falar para as pessoas o que você faz, né? Porque muitas vezes, sabe aquela coisa assim? Ah, eu preciso de um psicólogo. Tipo, por exemplo, vamos supor que eu atendesse na clínica, não iam pensar em minha família, não ia pensar em mim porque eu não falo que eu sou psicóloga, eu não falo que eu atendo, né? E isso acontece direto nas famílias e enfim com os amigos, né? Você não pensa naquela pessoa direto. Então, quando você fala o que você faz, o como você faz, quais são os resultados que você tem, compartilha pesquisa sobre o assunto da sua área, você se torna referência. Para você ter ideia, uma das minhas postagens, eu postei sobre a questão da universidade corporativa e uma empresa de uma cidade vizinha, depois de 2 meses, veio me procurar. Ah, eu lembrei que você tinha feito essa postagem e eu queria fazer um benchmark com você. Então, você começa, quando você fala o que você faz, mesmo que seja para as pessoas à sua volta, né? Porque às vezes tem aquela vergonha, né? E tudo mais, as pessoas já vão falar, poxa, então quando eu vir uma vaga daquela função, eu vou passar para essa pessoa. Então, às vezes, a gente precisa falar e expor mais, porque acho que tem um pouquinho desse medo, né? Ai, será que eu sou tão bom? Ou será que eu não, né? Gente, mostra que você é bom, porque é isso, e mostra conhecimento, porque é isso que vai fazer a diferença. Legal. Ô, Cris, você me lembrou com o seu conselho os dois livros, que agora eu esqueci o nome do autor, mas que é o Roube como um Artista, que ele fala bastante disso, e aí ele fez o segundo livro, que é o Mostre Seu Trabalho. E eu vou até deixar de indicação esses dois livros. Eu não sei se o Roube como Artista, acho que você conhece, né? Não sei se a gente já Sim, trocou ele. sim, você me emprestou esse livro. É porque eu amo, eu sempre falo desse livro, é Roube como um Artista. Todo, para mim é Bíblia, né? É Bíblia. E ó, se eu emprestei, considere-se especial, porque eu não empresto os meus livros e você sabe disso. Eu só Sabia que empresto, só empresto para quem tem valores semelhantes. Mas esse livro ele é fantástico, né? A gente estava falando de transição de carreira e eu quero até frisar aqui para o pessoal que não necessariamente, vamos até mudar o termo, não transição de carreira, mas transição na carreira. Porque às vezes a mudança, a pessoa sendo assertiva,
já é uma mudança na carreira. Ela não precisa sair da empresa, ela mudou o comportamento dela, ela já vai começar a ter resultados diferentes na vida dela. Faz sentido isso, Cris? Com certeza. Com certeza. Até Tô anotei muito aqui. coach hoje. Tô muito coach hoje. Cris, minha gratidão, viu? Tava com Cortou, saudade. desculpa. Eu também tô, e isso não anula nada o nosso bate-papo presencial com máscara, álcool em gel e distanciamento, com café. Com você sempre com café. Com café. Cris, brigadão, viu? Fica com Deus, que Deus te abençoe bastante, viu? E que os seus trabalhos aí de 4 vire 8, 12, 16, tudo aquilo que você dá conta de atender as demandas, viu? Obrigada a você, Damares. Você com certeza é uma inspiração, você me ajudou muito e me ajuda até hoje, a gente troca muito, né? Acho que é uma das pessoas que com certeza me influenciou a ser quem eu sou hoje e eu fiquei muito feliz de ser convidada por você também para falar aqui. Que bom, Cris, brigadão, viu? Eu uso sempre uma frase que eu falo que a gente só admira aquele que prova pra gente que a gente também é capaz. Se você enxerga em É, mim é porque você sabe que você tem isso dentro de você, né? Então, minha gratidão, minha admiração por você e conta sempre comigo, viu? idem. Obrigada, viu? Fica com Deus, um beijo, viu? Beijo, tchau, tchau. Gente, a Brenda tá concordando aqui com a história do livro porque é bem verdade. A Larissa tá entrando agora, Vitor tá entrando agora. Bem-vindos, mas a gente já tá encerrando a nossa live. Vai ficar, se Deus quiser e der tudo certo, vai ficar salva aqui no IGTV e também eu acredito que eu vou conseguir subir ela no YouTube. Aí quem não pegou do comecinho, assiste porque tá bem bacana. E amanhã tem a live sobre reconhecimento profissional, né? O que será que eu vou desmistificar aí, né? Quais conceitos de reconhecimento profissional que a gente vai desconstruir e vocês vão começar a ter novas reflexões e sentido também na carreira nesse sentido, tá bom? Beijos, fiquem com Deus